Se você precisa de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem ceiar comigo. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Até de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem ceiar comigo. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo. Aprender de mim, Graça e paz, povo de Deus. É uma bênção, né? Poder estar aqui adorando a presença de Jesus, que é tão maravilhosa. Onde está um ou dois ou três reunidos, aqui o Jesus está. E Jesus, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar. Nesse momento, aonde que você estiver, se você precisa de uma cura física, coloque sua mão onde precisa ser curada nesse momento. Se for cura espiritual, se for cura emocional, que nesse dia você vai ser curado, você
você vai ser libertado, você vai ser salvo por Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Como Ele já ressuscitou, Ele faz cego enxergar, surdo ouvir. Ele pode fazer o mesmo para você esse dia. Clame a Ele com todo o seu coração. Só o nome
Graça e paz, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó, igreja do meu amigo pastor Tiago Storino, 107 anos de organização dessa agência do Reino de Deus na cidade de Alto Caparaó. Obrigado aí pelo convite, que privilégio estar nessa festa dos irmãos. Eu quero pensar com você sobre um tema: ainda não chegamos onde Deus quer. Atos capítulo 1, verso 8, um texto extremamente conhecido de todos nós, que diz o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amados, a igreja é um gigante adormecido. Disse Moody, abre aspas, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa completamente entregue em suas mãos. Queridos, não há cristianismo sem poder. O evangelho que abraçamos é o poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Espírito Santo que recebemos é um espírito de poder. E a Bíblia diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Sem o poder do Espírito Santo, nós podemos ter igrejas grandes, mas não igrejas vivas. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ter grandes templos, mas não congregações santas. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ter um culto solene, pomposo, mas não convicção de pecado e sede de Deus. Sem o poder do Espírito, podemos realizar grandes obras, mas não estender as estacas do reino de Deus aqui na terra. Ei, meus irmãos, ainda não chegamos onde Deus quer. Apesar de termos igrejas maravilhosas, igrejas com uma grande história, com grandes histórias, igrejas que marcam gerações, mas nós precisamos saber que ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. E Deus quer nos levar para fora dos nossos templos. Nós precisamos ir a eles, nós precisamos ir às pessoas, nós precisamos ir aonde as pessoas estão, precisamos ir nos logradouros, nas praças, nas faculdades, nas escolas, nos escritórios, nas praças, nas praias, nos hospitais, nas roças. Jesus ordena ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ei, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a cada criatura em todo o mundo. Nós não cumpriremos essa agenda sem a mobilização de todos os crentes. Nós não alcançaremos vitória nessa empreitada sem usarmos todos os meios legítimos e todos os recursos disponíveis. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, diz, abre aspas, precisamos gastar as solas dos nossos sapatos mais do que os assentos dos nossos bancos. Precisamos testemunhar tanto publicamente como também de casa em casa. Precisamos falar para grandes auditórios e também para pequenos grupos. A família, a escola e o trabalho devem ser nossos campos missionários. Onde houver uma vida sem Cristo, ali deve estar com a mensagem da salvação a igreja, pois a evangelização é a missão imperativa, intransferível e impostergável. Muitas igrejas têm conteúdo, mas lhe falta ousadia. São ortodoxas, mas não têm paixão pelas almas. Têm conhecimento, mas não têm ardor evangelístico. Têm programa e organização, mas não saem das quatro paredes.
Outras igrejas têm conteúdo, boa teologia e excelente música, mas toda a sua atividade é voltada para dentro. Elas não transpiram, não reverberam sua influência para o mundo. São verdadeiros guetos, sal no saleiro. Nada fazem, ou pouca ou nenhuma influência exercem na sociedade em que estão inseridas. 90% das atividades da maioria das igrejas destinam-se à própria igreja. São igreja enroscada e sufocadas pelo próprio cordão umbilical. Igrejas narcisistas, igrejas com síndrome de mar morto, que só recebem e só engordam. Igrejas que alumiam a si mesmo e só negam a luz para o mundo, deixando-as em densas trevas. Ao contrário da mulher da parábola da moeda perdida, essas igrejas devem, em vez de buscar a moeda que se perdeu, passam o tempo todo pulindo as moedas que têm nas mãos. Realizam conferências, congressos, encontros, palestras, seminários, apenas para polir moedas. Os crentes dessas igrejas reciclam-se em todos os congressos, participam de conferências missionárias a 1000 quilômetros de distância, são capazes de sair de casa 1000 vezes para ir ao templo, mas não têm coragem de atravessar a rua e falar de Jesus para o seu vizinho. São igrejas tímidas para investir na salvação dos perdidos. Muitas vezes a igreja se reúne para discutir opiniões, mas não age, faz todo tipo de treinamento, mas não sai a campo. Há crentes que frequentam todos os congressos de reciclagem e aprendem todos os métodos de evangelismo, mas nunca saíram de casa para evangelizar. São capazes de andar 1000 quilômetros para um congresso de evangelização, são capazes de sair de casa muitas e muitas vezes para outros templos, mas são incapazes de falar de Jesus para quem está do seu lado. Passam a vida se aquecendo, se preparando, mas nunca entram em campo. Conhecem a Bíblia de capa a capa, mas nunca compartilham o seu conteúdo com outras pessoas. Fecha aspas. Ei, meu irmão, a igreja realmente precisa sair das 4 paredes em busca de vidas lá fora, porque nem todas as pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho estão dentro da igreja. A nossa missão, aquilo que Deus tem para nós é cumprir o ID. Nós temos que cruzar as fronteiras do inferno e descruzar os nossos braços e ir em busca de vidas para Jesus. A obra que o Senhor tem para nós é obra de avançar. Nós não podemos ter a mente pequena e nos limitarmos a espaços físicos, por maiores que sejam. Temos que fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo e brilhar na escuridão. Isso é o que o Senhor quer para nós. Ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar para, se necessário for, morrer pelo Evangelho. A palavra testemunha, em Atos 1:8, texto que nós lemos, vem do grego martíria, de onde se origina a palavra Marte. Nós precisamos estar preparados até mesmo para morrer, porque quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Ser cristão no templo, ser cristão na igreja é muito fácil. Agora, quando a gente pensa lá no tempo dos apóstolos, não era símbolo, ser cristão não era símbolo de prestígio político, mas de perseguição, de espólio, de prisão, de morte. Declarar-se cristão naquela época era algo arriscado e perigoso. Podia significar abandono da família, podia significar cadeia, podia significar até mesmo morte. Ei, meus irmãos, muitos cristãos foram presos, torturados, saqueados e mortos com requinte de crueldade por causa da sua fé. Muitos soldados de Cristo tombaram no campo de batalha e sofreram dolorosos martírios por causa da fidelidade a Cristo. Muitos perderam sua família, muitos perderam seus bens, perderam a sua vida, sendo jogados nas arenas, enrolados em peles de animais, mordidos e dilacerados pelas dentadas dos cães, dentadas dos leões. Outros foram pisoteados, rasgados pelos touros enfurecidos.
Não poucos foram destroçados pelos esfameados leões da Líbia, ou transformados pelas espadas dos gladiadores, transformados em poços de sangue, destroçados. Muitos crentes morreram queimados, outros crucificados, outros afogados, outros estrangulados, outros decapitados por causa da fé em Cristo. Ei, e eu e você? Eu não sei se você conhece, meu irmão, o museu chamado Museu dos Mártires, lá em Seul, na Coreia do Sul, se você já ouviu falar. A igreja evangélica coreana cresceu num solo regado pelo sangue dos seus mártires. Milhares de crentes foram castigados até a morte com requinte de crueldade na época da ocupação japonesa. Centenas de pastores foram decapitados à margem do rio Han. Mais tarde, na fratricida guerra contra a Coreia do Norte, outras centenas de crentes morreram por sua fidelidade a Cristo. Nesse museu, numa enorme sala, quadros singelamente moldurados com fotografias de centenas de mártires. Em cada quadro existe um breve histórico com relato da vida, das obras, do ministério e, sobretudo, da maneira cruel como cada pessoa ali foi torturada e morta por causa da sua fé em Cristo Jesus. Conta-se, que eu não conheço, eu não estive lá, tenho desejo de conhecer, mas conta-se que na saída desta sala existe um último quadro. A moldura é a mesma, mas não existe fotografia. Quando ficamos de frente para ele, no lugar da fotografia existe um espelho e uma frase lapidar escrito: você pode ser o próximo mártir. Estamos preparados para isso? Ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Ei, Deus quer nos levar para sermos agentes de perdão e amor. Amados, voltando para a palavra de Deus, havia uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos, inimigos irreconciliáveis. Eles não se toleravam. Os judeus consideravam os samaritanos combustíveis para o fogo do inferno. Se uma jovem judia se casasse com um jovem samaritano, a família oficializava simbolicamente o seu funeral. Um judeu não podia comer pão na casa de um samaritano, pois o pão do samaritano era considerado um pão imundo. A hostilidade entre eles era profunda. A mulher samaritana fez questão de relembrar a Jesus que um judeu não devia pedir favor a um samaritano, muito menos um samaritano ajudar um judeu. Os samaritanos eram judeus mestiços, parentes próximos do mesmo sangue, foram produtos de um caldeamento de raças levado ao efeito pelo rei da Síria, Sargão II, que ao conquistar Israel em 722 a.C., levou o povo de Israel para o cativeiro, e os demais que ficaram na terra foram misturados com outros povos. E ali, estrategicamente, aquele rei ali tentou enfraquecer o zelo nacionalista do povo, e dessa mistura racial surgiu então o povo samaritano. Um belo dia, Jesus quebra a barreira da inimizade, passando por Samaria na sua itinerância do seu ministério. Ele rompe com todos os preconceitos que separavam esses dois povos pelo muro da inimizade. Agora, ao fazer a promessa do derramamento do Espírito, diz que a igreja receberia poder para testemunhar também em Samaria. Talvez fosse o último lugar que um judeu gostaria de ir. Talvez fosse a última escolha para uma empreitada missionária. Mas onde chega o poder de Deus, aonde chega o Pentecoste, a barreira do ódio é desfeita. Onde o evangelho prevalece, acabam-se guerras, curam-se feridas, restaura as relações quebradas, estabelece comunhão. Ei, Deus quer que cheguemos à estatura de varão perfeito.
prontos para perdoar como Jesus perdoou, prontos para amar como Jesus amou, prontos para não deixar que a peçonha venenosa do ressentimento azede a nossa vida. Deus quer nos levar a amarmos a quem nos odeia, para levarmos vida a quem deseja a nossa morte, para abençoarmos a quem nos amaldiçoa. Deus quer nos levar a transformar os nossos inimigos em amigos, para conquistar as pessoas que nos ferem pela força irresistível do amor incondicional de Cristo Jesus. Deus quer que a gente chegue onde os apóstolos chegaram. Eles sofreram açoites, prisão e até mesmo o martírio, mas sem perder a doçura da vida. Como flores, ao serem pisadas, exalavam o perfume de Jesus. Como metais nobres, ao serem lançados na fornalha da perseguição, saíam mais puros, mais alegres, mais exultantes. Como diamante, ao serem lapidados, refletiam com mais fulgor o brilho da glória de Deus. Ei, meu irmão, onde não há amor, não há vida, pois quem odeia o seu irmão está nas trevas e nunca viu Deus. Quem não ama o seu irmão não pode amar Deus. Por isso, quem não perdoa não pode ser perdoado, mas onde prevalece o amor, reina o perdão. O amor é um remédio infalível para curar as feridas da mágoa. O amor cobre uma multidão de pecados. E é aí que o Senhor quer que a gente chegue. Ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar até os confins da terra. Ei, meu irmão, infelizmente algumas igrejas perderam a visão e perderam a paixão. Igrejas encolhidas, intimidadas, escondidas dentro de suas quatro paredes, porque é mais fácil ficar do que sair, é mais cômodo permanecer no ninho do que entrar em campo. Quando perguntaram a Carlos Studd, que deixou a Inglaterra e abriu mão da sua fama e riqueza para ser missionário na China e na Índia e na África, o porquê de tanto sacrifício, ele respondeu: se Jesus Cristo é Deus e deu a sua vida por mim, então não há sacrifício tão grande que eu não possa fazer por amor a Ele. Ei, meu irmão, a igreja é um método de Deus para alcançar todas as nações até os confins da terra. Deus quer nos levar a sermos missionários por diversas razões. Primeiro, para nos livrar, para livrar a nossa própria pele. Porque se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. Se o ímpio morrer na sua impiedade, sem ter sido avisado por nós, ele perecerá, mas o seu sangue será cobrado das nossas mãos. Segundo, para arrebatar os perdidos do fogo. A ignorância não é uma porta secundária para entrar no céu. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Não há salvação fora de Cristo. Ei, não há salvação fora de Cristo. Deus resolveu salvar o pecador pela loucura da pregação, mas como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, mas como crerão se não ouvirem? Os homens estão indo para a perdição eterna, nós precisamos avisá-los do enorme e grave perigo que eles correm. Terceiro motivo, porque fazer missões até os confins da terra é uma ordem expressa do nosso Mestre Jesus. Não fazer missões é desobediência, não obedecer a essa ordem de Jesus é uma rebeldia. Conta-se uma história que quando Jesus terminou sua obra de redenção no mundo, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos, voltou para a glória, sendo recebido apoteoticamente pelos anjos. Um anjo se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, se tu morreu na cruz para a salvação dos pecados, quem vai levar essa mensagem ao mundo inteiro? Jesus então respondeu: eu deixei lá 12 homens preparados para essa missão. O anjo então arriscou uma segunda pergunta: mas Senhor, se eles falharem?
Jesus de pronto respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Essa missão é nossa, é intransferível, não há plano B. Nós precisamos pregar o Evangelho. E eu concluo, meu amado irmão, minha amada irmã, eu concluo dizendo que ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a alcançar esse mundo para Cristo Jesus, e isso é uma tarefa impostergável. Nós não podemos omitir-nos nessa tarefa, pois seria uma atitude criminosa. Nós não podemos protelar o que deve ser a nossa missão mais urgente. A cada dia que passa, as portas se fecham e outros atalhos aparecem para desviar as pessoas. Surgem a cada dia, em cada esquina, novas seitas pregando um falso evangelho, outro evangelho, fazendo os incautos enveredar pelas sendas dos erros. Ei, meu irmão, precisamos fazer a nossa parte. Deus quer nos levar a lugares mais altos. Deus quer nos levar ao mundo para dizer para esse mundo que Jesus Cristo é a única esperança. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Muito obrigado, Pastor Tiago. Muito obrigado, Primeira Igreja Batista em Alto Caparó. Que Deus abençoe os irmãos ricamente, que venham 108, 110, 120, 130, se Jesus não voltar. Mas se Jesus voltar, eu acredito que está mais perto do que a gente imagina. Nos veremos na glória. Deus abençoe. Antes da gente adorar o Senhor, eu queria deixar um texto para todos vocês que estão nos ouvindo em casa, que fala um pouco sobre o povo de Israel quando estava passando pelo deserto. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 13, 20 a 22, que os israelitas partiram para o deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los. E à noite, vinha uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor, Ele quer nos guiar nos nossos caminhos. Ele quer estar conosco, onde nós estivermos. O Senhor, Ele se preocupa com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Eu não sei o que você está passando, o deserto que você está passando, mas o Senhor, Ele quer te guiar, como Ele guiou o povo de Israel. A nuvem representa a presença de Deus. E nós vamos pedir ao Senhor que a presença dEle esteja no meio de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu coloco as nossas vidas no Teu altar. Eu peço, Senhor, que cada um sinta a Tua presença onde estiver. Ó Deus, que como o Senhor guiou o povo de Israel, que o Senhor esteja nos guiando também, Senhor. Ó Deus, que os desertos da vida que nós estamos enfrentando sirvam para nos aproximar de Ti, Senhor. Ó Deus, que a nuvem da Tua presença nos acompanhe de dia e de noite. Que a nuvem da Tua presença esteja conosco, aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, nós clamamos pela Tua presença. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Ó Deus, como nós sentimos a Tua presença aqui nesse templo, eu peço que o Senhor esteja com a Tua presença, com a nuvem de glória, no lar de cada pessoa que está nos ouvindo. Ó Deus, que a Tua presença alcance os corações. Ó Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor, e nós Te adoramos. Eu convido a você que peça ao Senhor que esteja movendo a presença dEle na sua vida. Adore ao Senhor, caminho no deserto. Te adorar.
milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele é um Deus que nos abençoa. Ele é um Deus de perto.
E quando o povo estava passando pelo deserto, no final da jornada do povo de Deus pelo deserto, o Senhor ordenou a Moisés que dissesse a Arão e seus filhos para abençoarem o povo. E o Senhor disse em Números 6, 23 e 27: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. E como o Senhor abençoa o povo, o Senhor também nos abençoa nesse instante. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas graça. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas a paz. E o Senhor ainda disse em Deuteronômio 7:9: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade dele por 1000 gerações daquele que o amam e guardam os seus mandamentos. E nessa noite eu quero proferir essas palavras sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor esteja abençoando você, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, que o Senhor esteja abençoando a todos que te rodeiam, que a presença dele esteja na sua vida, na sua família, por 1000 gerações, que a bênção dele esteja sobre o seu lar e sobre a sua família. É isso que nós vamos declarar, a bênção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, amém, amém.
te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu cuidado com a tua igreja, por mais um ano que o Senhor dá a essa igreja de existência. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque a tua bênção está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó, Minas Gerais, querido pastor Tiago, que alegria participar deste momento celebrativo, adorar ao Senhor juntamente com os irmãos, comemorando, celebrando 107 anos de existência dessa amada igreja. 107 anos invocando o nome do Senhor, proclamando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Parabéns, amada igreja, em nome da Junta de Missões Nacionais, queremos abraçar todos vocês, parabenizando e agradecendo pela bênção que esta igreja tem sido na obra missionária ao longo desses 107 anos. Pastor Tiago, parabéns, querido, toda a liderança da igreja, amados irmãos, que o Senhor continue abençoando esta amada e querida igreja. Que coisa maravilhosa poder cultuar, celebrar ao nosso grandioso Senhor Cristo Jesus. Queridos, estamos em tempo de isolamento social, mas Deus tem planos e está trabalhando nesses planos agora. Não esqueça disso. Deus tem grandes planos, coisas maravilhosas para realizar e você, cada um de nós faz parte dos planos do Senhor. Esta amada igreja faz parte dos planos do Senhor, pois Deus é maravilhoso e Ele trabalha em todo o tempo em favor de quem espera nele. Nesse tempo de pandemia, irmãos, nós não podemos esquecer duas coisas importantes, duas promessas do Senhor Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a outra palavra, a outra promessa do Senhor Jesus é: eu voltarei. Eu voltarei para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, estamos vivendo debaixo de duas promessas como Igreja do Senhor Jesus. O Senhor está conosco e Ele voltará. Por isso, não precisamos temer, nem ficar amedrontados, nem apavorados, nem angustiados. Deus está no controle. Nós sabemos como tudo isso vai terminar. Com a vitória da Igreja do Senhor Jesus. Isso é claro na palavra de Deus. O Cordeiro de Deus está no trono e Ele reina. E nós, irmãos, temos neste tempo a oportunidade para orar mais, testemunhar, proclamar do Evangelho de Cristo Jesus, aproveitar a oportunidade para compartilhar do amor de Deus, da esperança em Cristo Jesus, da paz que temos em Cristo Jesus, testemunhar do Evangelho transformador de Cristo Jesus, aproveitando os meios de comunicação da internet, redes sociais. Irmãos, é um tempo que Deus está nos dando. Nós, em Missões Nacionais, estamos animados, trabalhando, equipe missionária trabalhando, todo mundo buscando a direção do Senhor e avançando, irmãos. A obra tem acontecido nos campos missionários, lá na Amazônia, no sertão, no sul, nas Cristolândias, enfim. A obra do Senhor continua avançando. Meus irmãos, há restrição quanto ao funcionamento dos templos, porém a igreja está viva, evangelizando, orando, discipulando, testemunhando, proclamando, exaltando o nome do Senhor Jesus, como estamos fazendo hoje aqui neste culto, louvando ao nosso maravilhoso Deus. A igreja está viva e você faz parte da igreja, você é a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus tem planos. Nós estamos animados nesse tempo. Agora é um tempo de buscarmos a Deus, buscarmos a direção do Senhor, sabedoria espiritual neste tempo, discernimento, irmãos. É tempo de buscarmos mais a Deus.
O mundo está impactado. O mundo está apavorado com um vírus, só um vírus. O mundo está de joelhos diante de um vírus. O mundo parou, meus irmãos. É algo tremendo e nós precisamos ter discernimento espiritual dos tempos, discernimento para entender que tudo isso faz parte dos planos de Deus para a sua igreja proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos sendo impactados. É tempo de arrependimento, é tempo de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração e testemunhar do poder de Deus. Testemunhar do poder de Deus. Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Primeiro, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, época do período do exílio do povo de Israel, o Senhor traz uma palavra por meio do profeta Jeremias direcionada àquele povo que estava exilado na Babilônia. E a palavra do Senhor para aquele povo é: eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Jeremias 29, capítulo 11, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos para o seu povo. Deus tem planos para a sua igreja. Deus tem planos para você, para a sua família. Deus tem planos e está trabalhando nestes planos agora. Entenda isso, meu irmão. Deus tem grandes planos e Ele está trabalhando nesses planos agora. O Espírito de Deus está na liderança da obra missionária, da Igreja do Senhor Jesus. Em todo o livro de Atos, nós vamos encontrar o Espírito Santo dirigindo a Igreja do Senhor Jesus, liderando a Igreja, levando a Igreja para proclamar em cidades, continentes, proclamando a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está na liderança da igreja, da obra do Senhor Jesus. E nós somos servos, irmãos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus está conosco. Nós não precisamos ficar com medo, nem apavorados. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós se você nasceu de novo. Se você tem uma experiência com Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida e o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito de Deus. Imagina isso, irmão. Meu irmão, minha irmã, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra habita em você. Você é templo do Espírito Santo. O maior poder desse universo habita em você. E o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E o maligno não nos toca, porque nós somos propriedades do Senhor, comprada pelo sangue de Cristo Jesus, com o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso, queridos. Essa é a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus. Nós somos reino sacerdotal. Nós somos povo adquirido, nação santa. Nós somos o povo de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária. Daí eu quero compartilhar com vocês também aqui na carta do apóstolo Pedro. Olha que texto tremendo do Senhor para os nossos corações. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade espiritual. Um povo sacerdotal que tem acesso ao Santo dos Santos, templo do Espírito Santo de Deus, e que Deus tem planos para as nossas vidas. E isso, irmãos, é algo extraordinário. Temos que entender isso, a nossa identidade espiritual, e nos comportarmos como povo de Deus. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é muito grande. Responsabilidade espiritual, autoridade espiritual dada pelo Espírito de Deus, para nesse tempo manifestarmos ao mundo como sal e luz para abençoar. Mas é preciso, irmãos, é preciso buscarmos a face de Deus.
uma vida cheia do Espírito de Deus, vida de santidade, de clamor ao Senhor. Estou falando de oração, irmãos. Estou falando de tempo gasto com Deus, horas na presença de Deus, horas na presença de Deus em oração. Quanto tempo você tem gastado para buscar o Senhor? Quanto tempo na presença de Deus? Quanto tempo na palavra? Quanto tempo meditando na palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido na sua vida espiritual? Porque você é sacerdócio real. Sacerdócio real, povo santo, povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e Ele tem planos e está trabalhando nesses planos agora. Irmãos, às vezes a gente não percebe, a gente não tem ideia daquilo que Deus está fazendo. Vocês imaginam que aqueles irmãos que há 107 anos, aí na cidade de Alto Caparaó, começaram a igreja? Vocês acham que eles tinham ideia que a igreja chegaria onde chegou? Irmãos, Deus estava trabalhando ali com os pioneiros, os membros fundadores, o início de lutas, de tantas dificuldades. Imagina Alto Alegre há 107 anos passados. Imagina a realidade aí da região, os desafios, as lutas, as perseguições. E aqueles irmãos firmados na fé, firmados na palavra, obedientes ao Senhor, perseverantemente, focados na obra de Deus, plantaram a primeira igreja batista em Alto Alegre. Irmãos, isso é maravilhoso, que coisa extraordinária, que bênção. Hoje nós temos muito mais recursos, irmãos. Temos muito mais condições mais favoráveis, melhores condições. A situação hoje é outra realidade. Queridos, nós temos oportunidade de alcançar mais pessoas neste tempo, discipular mais pessoas, evangelizar mais pessoas, plantar mais igrejas, avançar, mas isso tudo depende da nossa vida espiritual. O avanço da igreja não depende dos recursos materiais, o avanço da igreja depende da vida espiritual dos membros da igreja. A vida espiritual é quem define o ritmo da igreja. A vida de oração, a vida na palavra, uma vida cheia do Espírito. É isso que define o ritmo da igreja. Não são os recursos disponíveis, a capacidade das pessoas, as estratégias, a capacidade que a igreja tenha. Não! O que define é a vida espiritual, a vida cheia do Espírito, a vida de oração. E isso que é importante, a gente entender efetivamente que cada um de nós, cada família, buscando ao Senhor, isso define o ritmo da igreja. Até onde a igreja do Senhor Jesus vai, depende da sua vida de oração, da sua vida com Deus, da sua experiência com Deus. Quando os líderes judaicos intimidaram Pedro e João lá no Sinédrio, dizendo para eles, em Atos capítulo 4, vocês não podem falar mais nada sobre Jesus, não falem. Estão proibidos se vocês falarem. Se vocês ensinarem sobre Jesus, vocês serão presos, vocês vão ser chicoteados. E eles disseram, olha, nós não podemos obedecer vocês, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos experimentado, da nossa experiência, do que temos visto, do que temos ouvido. Nós caminhamos com Jesus, nós tivemos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Nós vimos o nosso Senhor ser crucificado, nós o vimos sendo colocado num túmulo, nós o vimos ressurreto, vivo. Ele falou conosco, Ele esteve conosco, nós temos uma experiência com Ele, uma experiência com Cristo vivo. E quem tem uma experiência com Cristo vivo não pode ficar calado, não fica calado, testemunha. A sua vida revela naturalmente a sua experiência com Cristo. É impossível conter a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando você está cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da sua vida, cheio do poder de Deus, não tem como. A obra do Senhor acontece naturalmente. Dá uma olhada lá no livro de Atos. O que acontece com a igreja? Ela liderada por quem? Pelo Espírito Santo. Irmãos, e a igreja naqueles dias não tinha quase nada. Não tinha templos. A igreja não tinha recursos financeiros, não tinha influência política, nem econômica. A igreja não tinha nenhuma estrutura. A igreja era de gente simples. A igreja não tinha recursos materiais, quase nenhum, não tinha nada. Mas um detalhe, Pedro cheio do Espírito, Barnabé cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Filipe cheio do Espírito, João cheio do Espírito.
Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, irmãos. Era uma igreja que não tinha influência política nem econômica, mas era uma igreja cheia do Espírito. Era uma igreja cheia do poder de Deus e avançou. E alcançou continentes, alcançou a Ásia, alcançou a Europa, alcançou a África, alcançou tantos lugares, tantas cidades, alcançou Roma, alcançou tantas pessoas, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja avançou, a obra aconteceu, porque, irmãos, a obra do Espírito, a obra da igreja, a igreja do Senhor Jesus avança pelo poder de Deus, é algo espiritual, algo tremendo, é a manifestação do poder de Deus. A igreja é a manifestação do poder de Deus, a igreja é a manifestação da liderança do Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. Não é uma instituição, a igreja não é uma escola, não é uma empresa, é um organismo vivo, formado por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, salvas, restauradas, homens e mulheres espirituais, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, para uma vida sublime, para uma vida, irmãos, de santidade, uma vida na presença de Deus, o Espírito do Senhor. Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. Deus nos chamou para uma vida cheia do seu Espírito, íntima com Ele, na presença dEle, irmãos. Vida espiritual. Estou falando de vida espiritual, de gente que gasta tempo com Deus, que investe no relacionamento com Deus, que tem disciplina espiritual, que busca o Senhor com perseverança, que não se conforma com este mundo, que não se conforma com o pecado, mas que busca o Senhor, que busca na palavra, que se submete, que obedece. Irmãos, precisamos de uma igreja nesse tempo avivada, avivada pelo Espírito, avivada com a obra de Deus acontecendo debaixo da direção do Espírito Santo, uma igreja avivada em oração, avivada em arrependimento, em testemunho, em santidade, em tempo com Deus, em comunhão com Deus. Uma igreja avivada pela palavra de Deus, avivada para buscar o Senhor, avivada para discipular, avivada para plantar igrejas, para fazer missões, avivada para se alegrar no Senhor, avivada em espírito e em verdade para adorar e glorificar o Senhor. Mas isso depende, irmãos, depende de decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, de que nós buscaremos o Senhor como prioridade. Decidir coisas na nossa vida, eu buscarei o Senhor com todo o meu coração. A prioridade da minha vida é buscar o Senhor, é crescer diante de Deus em espírito e em verdade, é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Qual é a sua prioridade de vida? Qual é o seu projeto de vida? O que realmente é o seu projeto de vida? É a rotina da sobrevivência ou é uma vida para a glória de Deus? Eu quero viver uma vida para a glória de Deus. Isso tem implicações. Isso tem implicações no que tange a nossa dedicação, a nossa obediência, nos submetermos à palavra de Deus, buscarmos o Senhor intensamente e dizermos não para as coisas deste mundo, para o pecado e nos submetermos à liderança do Espírito Santo de Deus. Quem nós somos? Nós somos o sacerdócio real. Gente que tem acesso à presença de Deus, povo separado, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusiva. É o Senhor quem tem autoridade sobre as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, se você nasceu de novo, você é propriedade exclusiva do Senhor e a sua vida não pode ser vivida de outra forma senão para a glória de Deus. Deus tem planos e está trabalhando nesses planos exatamente agora. Deixe-me contar uma história muito interessante lá no Antigo Testamento, livro de Ruth. Você conhece a história de Ruth? Ah, deve conhecer a história de Ruth. Se não conhece, leia o livro de Ruth. Ele fica logo ali depois do livro de Juízes, entre Juízes e 1 Samuel. E a história de Ruth aconteceu exatamente no período de Juízes. O período dos Juízes foi aquele período depois que Moisés conduziu o povo de Israel do Egito pelo deserto. Então o povo entrou na terra prometida sob a liderança agora de Josué. Moisés não entrou na terra. Moisés ficou antes do rio Jordão. Então o Senhor entregou a liderança do seu povo a Josué e o povo entrou na terra de Canaã, liderado por Josué. E esse período que vai de Josué até Samuel, quando Samuel unge Saul como rei de Israel, esse período é chamado período dos juízes.
durou 400 anos. E é nesse período que acontece a história de Ruth. A história é basicamente essa: um homem chamado Elimeleque. Esse homem morava ali na Judéia, na cidade de Belém. Casado com Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E devido a um período de seca, de estiagem, de muitas dificuldades, Elimeleque decidiu sair de Judá, sair de Belém e ir para a terra de Moabe, para a terra dos Moabitas. Então este homem pegou a sua família e foi para a terra dos Moabitas. E muitas coisas aconteceram ali. Os filhos de Elimeleque casaram com 2 mulheres, cada um casou com uma mulher, um casou com Ruth, o outro casou com uma mulher chamada Orfa. Queridos, Elimeleque morreu, os seus filhos também morreram, e esta mulher, a esposa de Elimeleque, Noemi, ficou viúva, juntamente com as suas 2 noras, também viúvas. Que situação! Noemi reuniu com as suas 2 noras e disse para elas: vocês devem voltar para a casa dos pais de vocês. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês casarem. Volte então. Elas choraram. Orfa decidiu voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth tomou uma decisão. Disse para ela: Noemi, não vou não. Eu não vou para a casa dos meus pais. Eu vou contigo. Porque onde você for, eu vou. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer também. Enfim, Noemi, Ruth, aquela mulher moabita, gentílica, ela toma uma decisão ali, uma conversão à aliança do Deus de Israel, ao Deus de Noemi, ao povo de Noemi. E Ruth então regressa com Noemi para Judá, para Belém. Noemi diz para ela: eu vou voltar para minha terra. E aí Ruth vai com ela. Volta para Belém 2 mulheres viúvas, empobrecidas. Noemi voltou em tal situação que quando ela chegou na cidade, todo mundo comentando: Noemi e tal, cadê o esposo? Morreu, e os filhos também morreram. Noemi disse para as pessoas: olha, não me chame mais de Noemi, me chame Mara, porque eu sou uma mulher triste, uma mulher amarga. Irmãos, aquelas 2 mulheres estavam tão empobrecidas que Ruth foi coletar a sobra daquilo que os trabalhadores iam colhendo ali durante o período da cevada e ia deixando cair aquele resto da colheita, os grãos, aqueles restantes, e Ruth ia colhendo, coletando a sobra, mendigando. Não tinha plano de previdência para aquelas viúvas. Noemi e Ruth estavam mendigando o pão de cada dia. Que situação! Ruth foi trabalhar nos campos de Moabe. Trabalhar não, foi pedir ali esmolas. E Boaz permitiu, ali nos campos de Boaz, ele permitiu. E Boaz, inclusive, era da família de Elimeleque, da linhagem de Elimeleque. Era um dos remidores de Ruth. E essa mulher, meus irmãos, empobrecida, enfraquecida ali por aquela situação. Ninguém podia imaginar o que Deus estava fazendo, mas Deus tinha planos, estava trabalhando naquela situação. É impressionante o Deus Todo-Poderoso agindo quando nós nem estamos imaginando, nem pensamos, e Deus está fazendo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito bem, Ruth vai se casar com Boaz. Sabe quem é esse Boaz? Boaz é filho de Salmão, com aquela ex-prostituta chamada Raabe, que morava ali em Jericó. Esse Salmão era filho de um outro homem chamado Naasson, um príncipe de Judá que liderou o exército de Judá no deserto. Esse Naasson não entrou na terra prometida, o seu filho entrou, o Salmão. E esse Salmão casa com Raabe, essa ex-prostituta, lá de Jericó, portanto a mulher cananeia, e desse casamento vai nascer quem? Boaz. É esse Boaz que vai casar com Ruth. E o que eu acho mais interessante nessa história, no livro de Ruth, é ali no finalzinho, são 4 capítulos apenas, no finalzinho do capítulo 4 diz que Ruth ganhou um neném, teve um bebê desse casamento com Boaz. E esse bebê foi chamado Obed. Só isso, Obed. Irmãos, aquela moabita, Ruth,
Aquelas pessoas não podiam imaginar os planos de Deus para aquela criança, que Deus estava trabalhando naquilo tudo, naquele tempo de lutas, de dificuldades. Sabe quem vai ser esse Obed? O pai de Jessé. Sabe quem é esse Jessé? O pai de Davi. Esse Obed vai ser o avô do grande rei Davi. Ruth vai ser a bisavó do grande rei Davi. Que coisa extraordinária, irmãos. Alguém poderia imaginar, quando você lê o Salmo 23, por exemplo, escrito pelo rei Davi, você está lendo o Salmo escrito pelo bisneto desta moabita viúva chamada Ruth, que casou com Boaz. Essa mulher que mendigava o pão nos campos de colheita de cevada, lá nas terras de Boaz. Essa mulher é a bisavó de Davi. E sabe onde essa história vai parar? Vai parar num vilarejo na Galileia chamado Nazaré. Porque ali uma outra família, desta mesma linhagem, vai ser visitada pelo Senhor. E esta família vai descer de Nazaré até a Judéia, para essa Belém, a Belém onde Noemi e Ruth estavam. E ali vai nascer um menino, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Salvador. E você abre o livro de Mateus capítulo 1 e vai encontrar lá a genealogia de Jesus, e você vai encontrar o nome de Ruth, Boaz, Raabe, Obed, Jessé, Davi. Que coisa extraordinária, irmãos. Quando vejo momentos como esse que a gente está vivendo, eu leio o livro de Ruth, eu sou edificado. Edificado porque Deus nos dá discernimento para entender que Ele tem planos, está trabalhando neles agora. Deus tem planos em Alto Caparaó, Deus tem planos nesta igreja, Deus tem planos em sua vida, pastor Tiago, em sua família, na liderança desta igreja. Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora, e você faz parte desses planos, porque o Espírito de Deus habita em você. O mesmo Deus que operou maravilhas na vida de Ruth, o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, é o mesmo Deus que opera maravilhas hoje. É o mesmo Deus que habita em você, que fez promessas, que é fiel e que cumpre as suas promessas. Meus irmãos, Deus tem planos e nós fazemos parte desses planos. Temos que ter esse discernimento espiritual e aproveitar bem as oportunidades que Deus está nos dando nesse tempo, irmãos. Um tempo em que muita gente está perplexa, às vezes apavorada, com o dia de amanhã, preocupadas, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós sabemos que mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Irmãos, nós sabemos quem nós somos. Somos o povo de Deus. Nós sabemos quem nos lidera. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos os planos de Deus. Então não dá para ser quem nós somos em Cristo Jesus, não dá para se ter uma vida medíocre, não dá para se ter uma vida, meus irmãos, desconectadas dos planos de Deus, não dá para ter uma vida que não reflete a glória de Deus, não dá para ter uma vida sem que esteja na palavra, buscando ao Senhor, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, a nossa identidade, irmãos, quem nós somos. Nós não somos praticantes de uma religião, não. Nós somos povo de Deus, que tem intimidade, que tem comunhão com o Senhor, que se relaciona com Deus. Nós somos o povo de Deus. Então não dá para imaginar, meus irmãos, vivermos uma vida superficial. Pelo contrário, temos que ter uma vida cheia da glória de Deus. E essa é a nossa prioridade, viver para a glória de Deus, porque nós somos o povo de Deus. Tremendo, meus irmãos, tremendo quando lemos um texto como esse do apóstolo Pedro, que mostra quem nós somos. Somos o povo de Deus. É a sua identidade espiritual, meu irmão, minha irmã. E nós não podemos viver diferentemente daquilo que nós somos, é a nossa identidade, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo fiel, povo submisso,
povo que busca santidade e busca viver para a glória de Deus, obedecendo a palavra e permitindo que o Espírito Santo use as nossas vidas para abençoar outras pessoas, proclamar, alcançar cada pessoa nesta cidade, aí na região, em Minas, no Brasil e no mundo, meus irmãos. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Há 107 anos, Deus levantou homens e mulheres neste lugar para organizar esta igreja com um propósito. E ao longo desses 107 anos, essa igreja tem sido bênção, essa igreja cresceu, essa igreja tem sido um instrumento da graça de Deus. Tantos vocacionados saíram desta igreja e foram enviados para tantos lugares do Brasil e do mundo. Meus irmãos, tantos missionários. Esta igreja tem sido um instrumento da graça de Deus para sustentar a obra missionária, para proclamar o Evangelho, e nós não podemos recuar, nós precisamos continuar avançando. E a igreja não pode, meus irmãos, não pode se acomodar espiritualmente, precisa tomar decisões pela fé, precisa ter coragem. Mas que coragem é essa? A coragem do Espírito, a coragem do poder de Deus, porque muita gente tem coragem quando tem recursos, muita gente tem coragem quando às vezes está armado, ou às vezes tem dinheiro, aí fala com coragem. Agora, a igreja tem coragem não é porque ela tem recursos, a igreja tem coragem porque ela confia no Senhor. A nossa coragem, o nosso ânimo vem do Senhor. A nossa fé, meus irmãos, gera coragem e isso gera vitória. Mas nós precisamos confiar no Senhor com todo o nosso coração, sabendo que Cristo Jesus está no trono, Ele reina. Portanto, amada igreja, seja firme, constante, abundante na obra e no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será em vão no Senhor. Agora, meu irmão, um dos grandes problemas que eu vejo em nossos dias, na nossa geração, nas igrejas do Senhor Jesus, é a falta de oração. Muitos irmãos não têm uma vida de oração. Muita gente não tem tempo para buscar o Senhor. Eu queria, meu irmão, compartilhar com você essa reflexão, para você avaliar como tem sido a sua vida de oração. Deixe-me explicar uma coisa para você. Eu não estou mencionando as orações, às vezes, que a gente faz em público, faz durante os cultos. Não, eu estou falando é o seu tempo íntimo com Deus. Gastar tempo com Deus, meia hora, 1 hora, 2 horas. Gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo com orar, ter prazer na oração. A oração não se tornar um encargo, algo cansativo, mas prazeroso. A intimidade com Deus, você já descobriu isso? Você já experimentou o prazer de gastar tempo na presença de Deus, meditando na palavra, buscando a face do Senhor, orando, abrindo o seu coração, se derramando diante de Deus, se derramando na presença do Senhor? Mas isso não é um dia apenas, ou quando você tem um grande problema, que às vezes as pessoas têm um grande problema, aí fica naquele desespero, começa a orar, pede outra pessoa para orar e tal, para resolver o problema. Irmãos, oração não é para resolver problema. Oração é para ter intimidade com Deus. Oração é para ter comunhão com Deus. Oração não é apenas para a gente buscar respostas para as nossas necessidades. Oração é para a gente desfrutar da presença de Deus. Oração é para a gente desfrutar comunhão com o Espírito. Oração é para a gente desfrutar tempo de intimidade com o Senhor. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede da presença de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Você tem sede de Deus, a sua alma tem sede de Deus, mas quando a nossa mente está influenciada pelas coisas do mundo, coisas materiais, pela vaidade deste mundo, quando a nossa mente está influenciada pelo materialismo deste mundo, irmãos, as coisas espirituais ficam para segundo plano e nós nos dedicamos a essas coisas passageiras. E isso passa a ser para nós a prioridade. Ser o contentamento, mas irmãos, nós nunca vamos encontrar plenitude de vida nessas coisas. Só há plenitude de vida na relação com Deus, na comunhão com Deus, na nossa vida espiritual. É em Cristo Jesus que nós encontramos plenitude de vida e nós vivemos uma geração com muita influência do mundo, irmãos, muita informação do mundo que tem chegado às nossas mentes, ao nosso coração o tempo todo. Temos muita influência do mundo, irmãos, chegando na igreja.
E as coisas materiais deste mundo, a vaidade deste mundo tem levado muita gente, tem controlado a vida de muitas pessoas. E as pessoas não estão priorizando aquilo que realmente é importante, é fundamental, a vida espiritual. Isso é o fundamental, meus irmãos. Buscar o Senhor, tempo de oração, tempo na presença de Deus, tempo buscando a face de Deus, se o meu povo orar. Meu irmão, avalie a sua vida de oração hoje. Avalie a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus. Estou dando essa palavra com temor e tremor nesta celebração, porque a igreja do Senhor Jesus é espiritual. A igreja do Senhor Jesus é cheia do Espírito. É para viver para a glória de Deus, proclamar e exaltar o nome do Senhor, consciente que Deus tem planos e está trabalhando nesses planos agora. É o poder de Deus. Irmãos, eu nasci lá no interior da Bahia, eu nasci na roça. Meu pai tinha uma fazenda, criava gado, criava animais ali, porcos, plantava feijão, plantava milho. Só que minha mãe falava para ele sair daquele local, vender tudo para a gente ir para a cidade. E meu pai fez isso. Só que ele acabou indo para a cidade, perdeu tudo, tudo. Ficou ali com a esposa, 6 filhos e precisou arrumar um emprego para ganhar menos de um salário mínimo e criar aqueles filhos. Foram muitas lutas. Meu pai começou a beber, nós não éramos crentes, não tínhamos o temor de Deus, não conhecíamos a palavra de Deus. Começamos a sofrer muito, desespero. Meu pai chegava bêbado em casa, fazia muita confusão, falava que tudo aquilo era culpa da minha mãe. A minha mãe sofreu muito, meus irmãos, muito. Eu vi minha mãe uma vez se ajoelhar do lado de um fogão de lenha e dizer: Deus me mata, eu não aguento sofrer mais. Que coisa, eu me ajoelhei do lado dela ali e disse: oh Deus, não mata a mamãe não. Oh Deus, não mata a minha mãe. Oh mamãe, não morre não. Tempos difíceis, tempos de lutas. Mas na minha rua, onde eu morava ali no interior da Bahia, morava uma velhinha chamada Dona Fia. Aquela senhora mal conseguia andar. Andava devagarzinho, simples, cabelo branquinho. Ela ia devagarzinho andando para a igreja, ela parava na porta das pessoas, orava. Compartilhava um versículo. Um dia parou na porta da minha mãe, na casa da minha mãe, orou e ensinou para minha mãe o Salmo 23, versículo 1, e depois outro dia ela passou e ensinou João 3,16. A mamãe começou a repetir lá o Salmo 23, verso 1, e eu perguntava: mamãe, que é isso? Ela disse: é a palavra de Deus, a Dona Fia ensinou e disse que é bom para nós. Queridos, em outra ocasião, Dona Fia deu uma Bíblia para minha mãe, faltavam algumas páginas nesta Bíblia, mas não importa. E ensinou a mamãe a ler o Salmo 23, a mamãe tinha pouca leitura, mas ela ia lendo devagarzinho ali para a gente. E eu perguntei: mamãe, que livro é esse? Ela disse: é a palavra de Deus. Dona Fia disse que é boa para nós. Meu pai ficou sabendo depois, deu fim, sumiu com aquela Bíblia. Dona Fia nunca mais passou lá em casa, mas a semente do 23:1 e do 3:16 estavam lá em casa. O tempo passou e um dia papai chegou lá em casa, bêbado, fazendo algumas confusões. Aí minha mãe se ajoelhou do lado do fogão de lenha e eu pensei: minha mãe vai pedir para morrer. Só que naquele momento ela não estava falando isso, ela estava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me ajoelhei com ela e fiquei repetindo com a mamãe ali. Eu tinha aí por volta de 8, 9, 10 anos de idade. Nessa fase foi uma fase difícil. Com 14 anos eu fui a primeira vez na Igreja Batista ali no interior, na cidade de Jaguaquara, dia 4 de janeiro de 1984. Não esqueça essa data. Naquela noite o pastor Edson Queiroz, da primeira de Santo André, pregava, e eu nunca tinha visto um pregador pregando daquela forma. E chegou um momento que ele disse: você precisa parar o carro da sua vida e entregar a direção para Jesus. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus, irmãos. Naquela noite foi algo extraordinário. Eu nasci de novo. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Eu, jovenzinho, 14 anos, estava tendo uma experiência espiritual sem entender muito, mas algo estava acontecendo. Eu cheguei em casa, me ajoelhei e disse: Deus, eu não sei nem por onde começar, mas mostra o caminho que eu vou te seguir. Irmãos, ali a minha vida tomou um outro rumo. Eu nasci de novo e minha família foi se convertendo. Naquela noite meu irmão também se converteu, minha mãe se converteu, meus irmãos foram se convertendo. Meu pai sempre muito resistente,
Já com 18 anos fui estudar em Belo Horizonte, morei 12 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho muita gratidão a Minas. E um dia meu irmão me ligou e disse o seguinte: olha, eu tenho uma notícia para você, você não acredita. E eu falei: qual é a notícia? O papai vai ser batizado no mês que vem. Foi um negócio impressionante, irmãos. A palavra de Deus entrou na nossa casa, mudou a nossa história. A Bíblia, a palavra de Deus poderosa, mudou a nossa casa, mudou a nossa história. Sabe por que eu estou pregando hoje aqui, participando desse culto com vocês? Primeiro, pela graça e misericórdia do Senhor. Segundo, porque na minha rua morava uma velhinha que mal conseguia andar, que orou na porta da casa da minha mãe. Uma velhinha que testemunhou do Evangelho de Cristo Jesus lá em casa e levou a palavra de Deus, que transformou a nossa família, transformou a nossa casa, e nunca mais nós fomos os mesmos. Nunca mais a nossa família foi a mesma. Nós fomos visitados pelo Evangelho poderoso que transforma de Cristo Jesus, por uma pessoa simples, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora. Aquela velhinha não podia imaginar que o testemunho dela iria mexer com a história de uma família, de toda uma família. Tios se converteram, a minha avó foi batizada, tantas pessoas na minha família se converteram, irmãos. Toda uma geração sendo transformada pelo testemunho de uma senhorinha, 80 anos, que mal conseguia andar. Mas não são as nossas forças, né? As nossas capacidades, é o poder de Deus se manifestando por meio das nossas vidas. Esta é a igreja, a primeira igreja batista em Alto Caparaó, é a manifestação do poder de Deus. Esses 107 anos, irmãos, é a manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a glória de Deus. E a igreja vive em função disso, do reino, debaixo da liderança do Espírito Santo. Querido, eu não sei como você tem vivido esses dias de isolamento social. Eu estou animado, eu estou em paz, estou fortalecido no Senhor. Tenho orado, tenho buscado o Senhor. Temos de segunda a sexta uma sala de oração que reúne de 6 a 7 da noite. Estamos orando sempre. Tenho dedicado muito tempo a buscar o Senhor. Temos anunciado, temos proclamado a palavra de Deus e eu estou em paz nesse tempo, irmãos, e muito animado, e falando a todos os missionários: vamos aproveitar as oportunidades, é tempo de colheita, o Senhor está conosco, Ele está no trono e Ele reina. Confia no Senhor. E você que está distante, afastado dos caminhos do Senhor, você que não entregou sua vida a Jesus, nesse momento, eu quero convidar você a tomar essa decisão em nome de Jesus. Reconhecendo a sua necessidade, é você que precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa se reconciliar com Deus. Neste momento, tome a sua decisão. Entre em contato com a igreja, com o pastor Tiago: pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar. Você pode escrever aí nessa transmissão, aí no chat, entre em contato para que alguém ore por você, manifeste a sua decisão. Você precisa de tomar uma decisão, você precisa se reconciliar com Deus hoje. Se você toma essa decisão, escreva aí seu nome: eu entrego minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar. Entre em contato com a igreja. E meus irmãos, vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração nesse tempo, colocando a nossa vida à disposição do Espírito do Senhor para fazer a obra com alegria. Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó, vamos avançar, meus irmãos. Esse é o momento, esse é o tempo, pastor Tiago, vamos avançar, meus irmãos, juntos proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Parabéns por estes 107 anos, que Deus continue abençoando os irmãos poderosamente, que a graça do Senhor seja sobre vocês, que o Espírito Santo de Deus continue usando esta igreja de uma forma tremenda, especial e poderosa para abençoar muitas vidas aí em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Não esqueçam, nós somos o povo de Deus, nós somos povo sacerdotal. Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora, e vamos então, irmãos, avançar na total dependência do poder de Deus. Um abraço, que o Senhor Jesus continue abençoando você e a sua família. Deus os abençoe.